Olá, queridos alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Química na Cuca. Eu sou a professora Valquíria Paiva, sou sua professora de Química. Na aula de hoje, nós falaremos sobre compostos inorgânicos, especialmente da classe de ácidos. Vamos lá? O objetivo da nossa aula é identificar o que são ácidos, identificar a acidez de qualquer composto inorgânico e saber nomear esses ácidos. Nós falaremos de nomenclatura, características e força dos ácidos. Qual a competência que você terá a partir desta aula? Você vai conseguir entender os métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e vai conseguir aplicá-los em diferentes contextos. É isso que nós esperamos. Vamos para a aula? Então, nós já tínhamos feito uma introdução sobre ácidos, sobre funções, sobre dissociação e ionização no vídeo anterior, na aula passada, né? No vídeo sobre dissociação e ionização, que foi a introdução desse tema, eu vou deixar linkado nos cards aqui na parte superior. E vamos falar então detalhadamente sobre ácidos. Quais são as características que os ácidos têm? Eles formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, aqueles ácidos fortes principalmente. Nós falamos na aula anterior, no vídeo anterior, sobre grau de ionização, sobre ionização no caso dos ácidos e explicamos o porquê isso acontece. Eles mudam a cor de certas substâncias que, por esse motivo, são chamadas de indicadores de ácidos. Os ácidos que são comestíveis têm sabor azedo. Ácidos comestíveis? Sim, nós vamos ver que tem ácidos que são muito comuns no nosso dia a dia. O vinagre é um tipo de ácido que é comestível, ele contém ácido acético. O limão, a laranja e as demais frutas cítricas também contêm ácido cítrico. A bateria de um automóvel, ela contém ácido sulfúrico. E o ácido muriático, por exemplo, ele é utilizado na limpeza de pisos, de azulejos, e ele contém o ácido clorídrico, que é o HCl. Aqui eu quero fazer apenas um parêntese, que eu listei todos os tipos de ácido. Eu quero destacar que o vinagre, que é o ácido acético, e o limão, com o ácido cítrico, eles são ácidos orgânicos. E H2SO4 e HCl são ácidos inorgânicos, que são esses que nós vamos nos focar, nos concentrar mais nas aulas de hoje, nesse vídeo. Então, os ácidos eles são muito usados nas indústrias químicas para produzir novos materiais. Em particular, aqui vou falar do ácido sulfúrico, H2SO4. Ele é o primeiro colocado em uso industrial e, por causa disso, o consumo dele é um dos parâmetros para indicar a potência industrial de um país. Para dizer se um país é bem desenvolvido industrialmente, eles usam a quantidade de ácido sulfúrico consumida naquele país como critério. Nós devemos lembrar, porém, que acidentes com trens e caminhões que transportam ácido sulfúrico, por exemplo, eles podem dar origem a efeitos muito danosos ao meio ambiente. Vamos falar então sobre a definição de ácidos e bases de arrênios. Antes de falar de arrênios, eu quero destacar que essa é apenas uma das teorias ácido-base que são conhecidas. Nós temos a teoria ácido-base de arrênios, a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry e a teoria ácido-base de Lewis. Porém, na aula de hoje eu vou focar apenas na definição de ácidos e bases de arrênios. Por quê? Os ácidos que nós utilizamos geralmente estão em soluções aquosas, que é o que acontece mais frequentemente na química inorgânica, que é o foco do nosso vídeo, do nosso tema aqui de compostos inorgânicos. As teorias de ácido-base de Bronsted-Lowry e de Lewis, elas também são muito importantes, mas elas têm um foco maior na química orgânica, que é onde nós usamos solventes que são diferentes de água, que são solventes não aquosos.
Ou então, nós nem utilizamos solventes em química orgânica, né? Uma vez que muitos reagentes orgânicos já se apresentam na forma líquida. Então, feito esse parêntese, eu vou definir com vocês o que são ácidos e bases de arrênios. Ácido é todo composto que, em solução aquosa, se ioniza, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, H+. Então, aqui nós temos a ionização do ácido clorídrico, onde HCl, nós vimos na última aula, né, pela ação da água, vai se transformar nos íons H+ e Cl-. No caso da base, a base é todo composto que, por dissociação iônica, libera como íon negativo apenas a hidroxila, OH-. Observe já a diferença. Ácidos se ionizam, bases sofrem dissociação iônica. Por isso que é importante nós lembrarmos do conceito do vídeo anterior. Nós temos aqui o hidróxido de sódio, NaOH, também pela ação da água, vai se separar em Na+ e OH-. Então, vamos nos dedicar a falar dos ácidos. Como nós já falamos anteriormente, ácido é todo composto que em solução aquosa vai se ionizar, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, H+. Essa definição é de arrênios. Então, o H+, nessa perspectiva, ele passa a ser responsável pelas propriedades comuns a todos os ácidos. Nós chamamos, então, o H+, de radical funcional dos ácidos. Atualmente, nós sabemos que essa definição de arrênios não é rigorosamente correta. Ela é limitada. Na verdade, quando um ácido está em solução aquosa, ele não vai ficar como cátion H+ isolado. Na verdade, ele vai se unir a uma molécula de água e vai formar o íon hidrônio, H3O+, ou hidroxônio. Também falei dessa reação no vídeo passado. Então, vamos ver o exemplo aqui do ácido clorídrico. Se nós olharmos uma reação mais simples aqui do ácido clorídrico, HCl mais H2O vai formar o íon hidrônio mais Cl-. Ou também você pode ver dessa outra forma, HCl em meio aquoso, né, presença de água aqui, vai formar H+ aquoso mais Cl- aquoso. São duas formas de representação da mesma equação química. Outro exemplo que nós vamos ver é do ácido sulfúrico, H2SO4. H2SO4 mais duas moléculas de água vai dar origem a dois íons hidrônio mais SO4 2-, ou também H2SO4 aquoso, aqui tem a água novamente, vai formar dois íons H+, mais SO4 2-. Então, falando novamente desses ácidos, vocês já sabem que são ácidos muito importantes, né? O HCl, por exemplo, está no suco do nosso estômago, ele está nas substâncias de limpeza, também conhecido como ácido muriático. O ácido sulfúrico, ele é um ácido muito corrosivo, está presente, por exemplo, na solução de água de bateria dos automóveis. E, prosseguindo, vamos falar da classificação dos ácidos, de acordo, então, com o número de hidrogênios ionizáveis. Eles podem ser classificados em monoácidos, se a molécula vai produzir apenas um hidrogênio, um H+, por exemplo, HCl, HNO3, ou seja, só tem um hidrogênio na fórmula. De ácidos, na ionização a molécula vai produzir dois H+, que são H2SO4, H2CO3. Então, na molécula tem dois átomos de hidrogênio. Triácidos, quando vai produzir 3H+ na ionização, H3PO4, H3BO3. Então, eles têm 3 átomos de hidrogênio na molécula. Tetrácidos, quando na ionização a molécula produz
4, muito bem, 4 íons H+, como é o caso aqui do H4P2O7, o H4SiO4 e etc. Os ácidos que possuem 2 ou mais hidrogênios ionizáveis também são chamados de poliácidos. Outro tipo de classificação dos ácidos é de acordo com a presença ou não de oxigênio na sua molécula. Quando não contém oxigênio, a gente chama de hidrácido. E quando contém oxigênio, nós chamamos de oxiácidos. Exemplos de hidrácidos: HCl, HBr, H2S. Exemplos de oxiácidos: HNO3, H2SO4, H3PO4 e entre outros. De acordo com o grau de ionização, nós classificamos os ácidos de acordo com a força deles, se são fortes ou fracos. Então, lembrando lá da última aula, o grau de ionização, que é o alfa, é dado pela divisão do número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. Então, esses ácidos fortes vão ter o alfa, o grau de ionização, maior que 50%, como a HCl, que tem grau de ionização 92%, H2SO4, que tem o alfa 61%, ácidos moderados ou semifortes, quando esse alfa, quando esse grau de ionização varia de 5% a 50%. Por exemplo, ácido fluorídrico, que tem alfa 8%, H3PO4, que tem alfa 27%, e ácidos fracos são aqueles que contêm alfa menor que 5%, como exemplo, o HCN, que tem alfa 0,008%, o H2CO3, que tem alfa 0,18%. A força de ácidos também pode ser definida de acordo com essa tabelinha que nós vemos aqui. Dentro da classe dos hidrácidos, nós temos aqueles ácidos sem oxigênio. Nós temos HCl, HBr e HI como fortes. Moderado HF e geral, o resto dos demais ácidos são fracos. Como que você pode guardar isso? Então, aqui vou compartilhar com vocês um macete para você guardar. Imagina o Brasil classificado. Felicidade geral. Classificado para quê, professora? Vamos colocar no ranking mundial da educação, o Brasil subir de nível. Ou que seja Olimpíadas, que seja Copa do Mundo, que seja qualquer esporte, qualquer coisa boa. Imagina HI, o Brasil, HBr, classificado HCl, que são os fortes, os 3 primeiros. Felicidade, que é o HF, geral. Então, HF é o moderado ou semiforte e geral são os demais, né? Os fraquinhos. Quando nós temos oxiácido, nós temos que entender o conceito de hidrogênio ionizável. Aqui está assim, O, que é oxigênio, menos H ionizado, que quer dizer hidrogênio ionizado. Então, oxiácidos vão ter oxigênio. O que é essa fórmula dos oxiácidos traduzida aqui? Ó? Número de átomos de oxigênio menos número de átomos de hidrogênio ionizáveis. O que é o hidrogênio ionizável? É aquele hidrogênio que está diretamente ligado com o oxigênio. Então, com exceção de 3 classes de ácidos, somente 3 são as exceções, todos os outros ácidos que possuem oxigênio vão ter seus hidrogênios ionizáveis. Então, hidrogênio ionizável é aquele ligado diretamente ao oxigênio. Vamos ver os exemplos a seguir, mas vou deixar aqui já o parâmetro. Quando a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis dá maior ou igual a 2, o ácido é forte, oxiácido, tá? Quando tem ácido com oxigênio. Quando a quantidade de oxigênios menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis é igual a 1, o ácido é moderado, oxiácido moderado. E quando, aqui na tabela, na última linha, a quantidade de oxigênio
menos a quantidade de hidrogênios ionizáveis é igual a 0, é um ácido fraco. Vamos ver aqui nos próximos slides as exceções que eu comentei. Então, aqui são 3 ácidos onde nós temos, por exemplo, olha, H3PO2. H3PO2. Olha, ele tem 2 oxigênios e 3 hidrogênios. Porém, dá uma olhada na fórmula dele. Apenas um hidrogênio é ionizável, que está ligado diretamente com o oxigênio. H3PO3. Poxa, tem 3 oxigênios e 3 hidrogênios. Porém, apenas 2 estão ligados diretamente no oxigênio, portanto, são hidrogênios ionizáveis. E H4P2O5, olha, tem 4 hidrogênios, tem 5 oxigênios. Porém, desses 4 hidrogênios, apenas 2 são hidrogênios ionizáveis, que estão diretamente ligados no oxigênio. Então, além do fósforo, nós também temos que considerar arsênio, que faz compostos muito semelhantes a esses, antimônio, que é o SB, então vou colocar aqui, ó, exceções, fósforo, arsênio e antimônio, que são parecidos com as fórmulas assim, só que aqui no caso do P você vai trocar por AS ou por SB, que seria o antimônio ou o arsênio. Então, também eles podem formar esses ácidos semelhantes aqui com hidrogênio não ionizado. Então, essas são as exceções. Se nós considerarmos fósforo, arsênio e antimônio, cada um formando 3 ácidos com hidrogênio não ionizável, aí nós teremos então ao todo 9 compostos, né, com hidrogênios não ionizáveis. Outra exceção quanto à força é o caso do ácido carbônico, que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, porém, ele é tão instável, que ele vai se decompor quase totalmente em CO2 e H2O. Então, ele tem um alfa muito pequenininho, de 0,18%. Então, apesar dele ter hidrogênios ionizáveis igual a 2, né, ele seria classificado lá com essa regrinha aqui, ó, número de átomos de oxigênio menos número de hidrogênios ionizáveis. Então, seria 3 menos 2, ele poderia ser considerado ácido moderado, né, ou semiforte, de acordo com a tabela anterior. Porém, ele é ácido fraco. Aqui nós temos uma lista de força de alguns ácidos. Então, HCN é um ácido fraco, H2S é fraco porque não está lá na regra dos hidrácidos, né? Imagina Brasil classificado, felicidade geral. Então, ele está no geral. Ele não é nem BR, nem CL, nem I, nem F. Então, ele é fraco. O H2S também é fraco. H2CO3 é fraco porque ele é exceção, que a gente acabou de falar. HNO3, ele tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Então, 3 menos 1, 2. Então, ele é um ácido forte. H2SO4 tem 4 oxigênios e 2 hidrogênios. 4 menos 2, 2. Também é forte. Então, lembra lá no critério. Se essa quantidade de oxigênios menos hidrogênios ionizáveis der igual ou maior que 2, é ácido forte. 4 aqui, H4SiO4. 4 oxigênios e 4 hidrogênios. 4 menos 4, 0. Então, ele é fraco. HNO2 tem 2 oxigênios, 1 hidrogênio. Então, 2 menos 1 é moderado ou semiforte. HMnO4 tem 4 oxigênios menos 1 hidrogênio. Então, ele é 3, ele é forte. H3PO2, 2 menos 3 vai... Olha, professora, que conta 2 menos 3 é dar menos 1. Mas lembra do exemplo anterior, que a gente acabou de falar das exceções? Ele é exceção. Ele não tem os 3 hidrogênios ionizáveis. Ele só tem 1 hidrogênio ionizável. Então, vai fazer 2 menos 1. Vai dar 1. Ele é um ácido moderado. Ele é uma das exceções que a gente acabou de falar. Ah, e esse aqui é H3PO3. Ó, 3 menos 3, 0. Espera aí. Ele também é uma das exceções.
Então, ele é 3 menos 2, porque ele não tem os 3 hidrogênios ionizáveis, ele só tem 2. Então, 3 menos 2 dá 1, ele é moderado. Então, esses dois são as exceções. Outra exceção, esse último aqui, ó. 5 menos 4, se você fizesse assim desavisado, você fala, 5 menos 4 dá 1. Então, ele seria um ácido moderado? Não, ele é exceção. Então, 5 e ele tem só 2 hidrogênios ionizáveis. Aqui, então, ele vai ser 3. Olha, ele é um ácido forte. Então, ele também é uma das exceções do exemplo anterior. Falando de nomenclatura de ácidos. Quando nós tivermos um hidrácido, é um ácido sem oxigênio, lembra lá? Então, hidrácido vem de hidrogênio apenas, né? Não tem oxigênio. O nome dele é facinho, gente, vai terminar em hídrico. Ácido, nome do elemento químico e o finalzinho hídrico. Exemplo, HF, ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. H2S, ácido sulfídrico. HCN, ácido cianídrico. Então, observe aqui duas coisas. S é enxofre, mas tem que lembrar que o nome dele vem do latim. O nome dele em latim é sulfídrium, sulfúrico. Vem de enxofre, né? Esse sulfur, que é o prefixo dele. Então, é sulfídrico. E esse CN é esse íon CN se chama cianeto. Então, nós temos aqui o cian como prefixo, tá? Nós vamos aprender isso, nós temos uma lista de íons para você lembrar, para você guardar, que a gente vai passar nas próximas aulas. Vamos falar agora dos oxiácidos, que são ácidos com oxigênio. Oxi de oxigênio, oxiácido tem oxigênio. Tudo vai depender de quem? Do NOx do elemento central. Então, quando ele tem um elemento central que só apresenta um tipo de NOx, o que é NOx, professora? Número de oxidação. Então, quando o elemento ele forma apenas um tipo de oxiácido, termina em ico. Vamos ver aqui. Então, o ácido, o nome do elemento, ico. Vamos ver. H2CO3, ácido carbônico. H3BO3, ácido bórico. Aí, professora, mas eu não sei esse negócio de NOx, e agora? Então, vou lá, vou te ajudar. Os elementos centrais aqui, central aqui está no meio, né, gente? Então, ó, o central aqui é o carbono, o central aqui é o boro. Quem é o boro? O boro está lá no grupo 13 da família, ou família 3A, grupo 13 ou família 3A, com NOx mais 3. No caso do carbono, ele está no grupo 14 ou família 4A com NOx mais 4. Então, dessas duas famílias, 3A e 4A, ou grupo 13 e grupo 14, geralmente tem um NOx fixo. Geralmente tem esse NOx mais 3 mais 4 e quase não muda, tá? Então, guarda essas duas regrinhas aí para você estudar. Oxiácidos ou ácidos com oxigênio. Também depende aqui, esse próximo exemplo, do NOx do elemento central. Quando tem dois oxiácidos, ou seja, quando tem variação de NOx na família, como é que a gente faz? Quando tiver essa variação, nós teremos duas terminações. Ico, quando for o NOx maior, e oso, quando for o NOx menor da família. Então, quando o elemento tem variação de NOx, ele geralmente tem duas variações, né? Nós vamos falar aqui quais são os exemplos. Mas ico e oso. Uma dica aqui, ó. Para o maior NOx, você vai lembrar de heróico, quem é forte. Fortão, maior, heróico, né? E quem é o menor, quem é o mais fraquinho, você vai lembrar o NOx aqui, medroso. Então, heróico e medroso. Isso eu aprendi com alguns professores e eu aproveito para mim e repasso para vocês, tá bom? Vamos lá? No exemplo, então, nós temos HNO3, que é o ácido nítrico, e o HNO2, que é o ácido nitroso. Mas de onde chegou isso? Olha, esse
nitrogênio aqui tem o NOx mais 5 nessa fórmula. E esse nitrogênio aqui tem o NOx mais 3 nessa fórmula. Então, o NOx maior, ico, heróico, né? Nítrico. E o NOx menor, nitroso, medroso, é o menor, tá? Aqui, então, vamos ver no caso do enxofre. Enxofre, ele tem, nesse primeiro exemplo, variação de NOx mais 6 e no segundo exemplo, variação de NOx mais 4. Então, o NOx maior, sulfúrico, né? E o NOx menor, sulfuroso. Então, a terminação indica se o NOx é maior ou menor. Como eu vou saber, professora, quando esses elementos químicos vão variar de NOx? Quais são eles, né? Geralmente, aqui eu estou colocando grupo como exemplo, o nitrogênio, grupo 15 ou família 5A da tabela, e enxofre, grupo 16 ou família 6A da tabela. O NOx do grupo 15 varia para mais 3 ou mais 5. E o NOx da família 6A para mais 4 ou mais 6. Observação aqui. No caso do nitrogênio, que a gente começou falando sobre ele, também existem outras variações de NOx para o nitrogênio. Por exemplo, ele pode ter NOx mais 1, NOx mais 2, né? Mas aqui eu estou falando de variação principal dos NOx dos oxiácidos, tá? Não é esse o foco do nosso momento aqui, da nomenclatura. Então, lembra da minha dica de medroso, que é o fraquinho, e heróico, que é o forte, tá? O ico é o maior NOx e o oso é o menor NOx. Falando ainda de oxiácidos, quando nós não temos 2 variações, mas 3 ou 4 variações de NOx, olha só. Então, tem elementos químicos que sofrem muitas variações de NOx. Um dos casos clássicos é o cloro. Vamos ver aqui. O cloro, ele pertence ao grupo 17, ou família 7A. O NOx dele pode variar de mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Veja que são números todos ímpares, tá? Então, olha a dica. Da família 7A, eles variam em números ímpares. Mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Ele também tem outras variações de NOx, como eu já disse. O próprio cloro, ele varia de NOx até menos 1, dependendo da substância que ele vai formar. Mas, novamente, eu repito, aqui o foco é qual o NOx do elemento químico na formação de oxiácidos, tá bom? Vamos lá. Então, se ele tem o menor, né, aqui o ico e o oso continuam aqui no meio, tá? O heróico, que é o maiorzinho, e o medroso, que é o menorzinho. Mas aí existe ainda um maior do que o heróico, que seria o super heróico, que aqui é o per, né? Só ficou o per do super. Per e o ico no final. E ainda tem o menor do que o medroso, que é o hipooso, tá? Vamos ver aqui no caso. Então, quando o NOx do cloro varia para mais 1, a nomenclatura vai ser hipocloroso. Mais 3, cloroso. Mais 5, clórico. Mais 7, superclórico. Não tem o super, é só perclórico, tá bom? Vamos ver. Exemplo. NOx aqui, ó, mais 1 e mais 3. Então, entre mais 1 e mais 3, hipo é o menor do menor, né? O hipocloroso. O mais 3 é o cloroso. Aqui nessa substância, HClO4 e HClO3. Aqui, HClO3, ele tem NOx mais 5, o cloro, então fica clórico. E aqui no HClO4, ele tem NOx mais 7, então perclórico. Vamos lá. Tem algumas particularidades aqui nos oxiácidos. Tem casos que o mesmo elemento central vai formar ácidos diferentes com o mesmo NOx. Porque a gente antes estava diferenciando pelos NOx, mas agora não dá mais. Por quê? Os elementos centrais, eles têm o mesmo NOx. Vamos ver o caso. Guarda esses exemplos. Geralmente esses ácidos se formam com fósforo, arsênio, antimônio, boro e bismuto. Vamos ver o exemplo dos oxiácidos do fósforo. Então, a diferença aqui entre eles vai ser no grau de hidratação. Quantas moléculas de água
se unem com o ácido para formá-lo, né? Aqui, olha só, HPO2, H4P2O5, H3PO3. Todos esses aqui, o NOx do elemento central, que é o fósforo, é mais 3. Como que eu vou diferenciar eles? Pelo nome. Outro exemplo aqui também do fósforo, HPO3, H4P2O7, H3PO4. Todos os NOx do elemento central são 5. Então, aqui nesse caso, a gente vai diferenciar acrescentando prefixos que vão indicar o nível de hidratação do ácido. Então, dentro do seu próprio trio, a gente não ia conseguir separá-los usando apenas as tabelas de NOx. Quais que são esses prefixos? Meta, quando tiver apenas uma molécula de água, piro, quando tiver 2 moléculas de água, e orto, que é opcional, quando tiver 3 moléculas de água. Então, vamos ver nesse exemplo. Esse, ó, P2O3 é um óxido, né? Quando unido com a água, vai formar um ácido, H2P2O4. O que acontece aqui? Como nós temos todos índices que podem ser divisíveis por 2, então nós podemos aqui simplificar essa fórmula mínima, que vai ser HPO2, né? Dividir 2 por 2 deu 1, 2 por 2 deu 1, 4 por 2 deu 2. Qual que seria o nome desse bonitinho aqui? Ácido metafosforoso, porque aqui tem uma molécula de água. No caso do P2O3, mais 2 moléculas de água, vai ficar H4P2O5. Nesse caso, não dá para simplificar, porque os índices não são todos divisíveis pelo mesmo número. Então, o nome vai ser pirofosforoso, porque tem 2 moléculas de água. E no caso do terceiro exemplo, P2O3, que é um óxido, quando reage com 3 moléculas de água, vai gerar o ácido H6P2O6. Nesse caso, todos são divisíveis por 2. Nós podemos simplificar aqui, ó. Vai ficar H3PO3, o ácido ortofosforoso, sendo que esse orto, ele é opcional. Então, a gente pode falar só ácido fosforoso. Ainda sobre o fósforo, quando o óxido P2O5 reage com H2O, uma molécula de água, nós teremos a formação de H2P2O6, simplificando, fórmula mínima H3PO3, que é o ácido metafosfórico. Então, veja que o ico e o oso ainda continuam aqui, né? Como esses aqui têm NOx mais 5 e esses aqui têm NOx mais 3, o ico vai ser aquele com NOx mais 5, o finalzinho deles, mas eu estou acrescentando aqueles prefixos que indicam a quantidade de água. P2O5 mais 2 águas, H4P2O7, que vai ser o ácido pirofosfórico, e P2O5 mais 3 moléculas de água, nós teremos H6P2O8, que poderemos simplificar para ficar H3PO4, que é o ácido ortofosfórico, ou simplesmente ácido fosfórico. Então, lembrando, novamente, os prefixos utilizados. Aqui, orto é para quem tem a maior quantidade de águas, que são 3, que é um prefixo dispensável, opcional. O 2, quando tem 2 moléculas de água, e 1, quando tem 1 molécula de água. Ainda com particularidades dos oxiácidos do cromo. O cromo forma 2 ácidos que possuem o mesmo NOx. Então, a gente usa um prefixo di nesse caso. Esse H2CrO4, ele vai ser o ácido crômico, e o H2Cr2, tá vendo que tem um cromo aqui em cima e aqui temos 2? Então, nós vamos usar o prefixo di, que significa 2. Ácido dicrômico, também com o mesmo NOx mais 6. Esta foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por assistir. Eu te peço mais uma vez, inscreva-se no meu canal, deixe seu like nesse vídeo e acompanhe a nossa série sobre compostos orgânicos. Na próxima aula falaremos sobre bases.